Eu estou aqui com o nosso quadro virtual, ok? No ponto aqui para a gente tentar responder essas três questões aqui dos exercícios propostos. Então vamos lá para a primeira questão, né? Vamos fazer uma leitura dela aqui e vamos tentar respondê-la. Em uma estrada, o limite de velocidade é de 100 km por hora. Então veja aí que a gente tem um valor de velocidade. Um carro que esteja viajando a 30 metros por segundo pode ser multado? Então veja só, como é que a gente vai fazer essa questão? Essa questão nós teremos que transformar quilômetros por hora para metros por segundo ou fazer o inverso. Então vamos recordar aqui de uma regra de transformação. Para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, o que deveremos fazer? Dividir o valor que nós temos no problema, dividir por 3,6. Para fazer o inverso, nós teremos que multiplicar o valor que nós temos no problema por 3,6. Então isso aqui é o fator de transformação. Então o que é mais fácil? Transformar 100 km por hora para metros por segundo ou 30 metros por segundo para km por hora. Então vamos fazer o seguinte, vamos transformar 30 metros por segundo em km por hora, porque cai na multiplicação. E a gente sabe melhor fazer a multiplicação. Então vamos lá. Então vamos transformar 30 metros por segundo em quilômetros por hora. Então vamos pegar este valor e multiplicar por 3,6. Então que resultado teremos nessa multiplicação? Então vamos lá, vou abrir rapidamente aqui o nosso auxiliar. Nosso auxiliar aqui na continha. 30 vezes 3,6. Isso vai dar quanto? 108 km por hora. 108 km por hora. Então veja, respondendo a pergunta, né, em uma estrada o limite de velocidade é de 100 km por hora. O carro viajava a 30 metros por segundo. Ele pode ser multado? Pelo resultado, ele será multado, porque ele ultrapassou, viajando a 30 metros por segundo, a velocidade limite da pista, que era de 100 km por hora. Então essa é a primeira questão. Agora a gente vai aqui para a segunda questão. Na segunda questão, o que é que diz aí, né? Um ônibus partiu de São Paulo às 8 horas e chegou a Santos às 9 horas e 20 minutos. Sabe-se que o espaço percorrido pelo ônibus de um terminal rodoviário a outro foi de 70 km. Determine a velocidade média desenvolvida pelo ônibus nessa viagem, em km por hora, em metros por minuto e metros por segundo. Então vamos lá, vamos tentar raciocinar aqui nessa questão. Primeira coisa é determinar o intervalo de tempo, certo? Então vamos escrever aqui, olha, ΔT, que é esse intervalo de tempo. Então o intervalo de tempo a gente determina como? Pegando o tempo final, 9 horas e 20 minutos, e subtraindo do tempo inicial 8 horas. Então, como é que a gente pode raciocinar aqui, gente? É o seguinte, vamos expressar esse resultado
em todo ele em horas. Então eu tenho o tempo final aqui com uma fração em minutos. Então o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa converter os 20 minutos na fração da hora correspondente. Então o que é que a gente faz aqui? A gente faz uma regra de 3 simples, certo? Uma hora tem 60 minutos, certo? Uma hora tem 60 minutos. E aí a gente vai transformar 20 minutos para hora, correto? Então faz aqui extremos e meios, certo? No final a gente vai cair numa divisão que são os 20 minutos dividindo os 60 minutos. Fazendo essa divisão a gente vai ter a fração da hora correspondente. No caso aí, essa fração de hora, a gente simplificando aí por 20, nós vamos obter 1/3 da hora, certo? Então aqui 20 minutos corresponde a 1/3 da hora. Então nessa situação o que a gente vai fazer? Vamos pegar 9 horas, que é a parte inteira, e vamos somar com este 1/3 para a gente obter o resultado somente em horas, para poder fazer essa subtração. Então aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, MMC, vai dar 27 aqui em cima, 3 dividindo 3 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então a gente vai ter aí 28 terços da hora. 28 terços da hora. Bem, aí a gente tem uma fração que, se dividirmos 28 por 3, nós obteremos 9,33, ou seja, obteremos uma dízima periódica aí, né? Uma infinita. Então fica meio problemático, né? A gente trabalhar com esses números, decimais, né? Mas a gente pode fazer o seguinte: nós podemos subtrair isso de 8 horas, ou seja, pegar a fração que a gente obteve, 28 sobre 3, subtrair das 8 horas, já que a gente quer calcular essa diferença. E aí aplicar aqui novamente a subtração de duas frações. Tira o MMC novamente, no caso aí dá 3, né, porque aqui está sobre 1. E divide e multiplica. 3 por 3 dá 1, 1 vezes 28 dá 28, menos 3 por 1 dá 3, 8 vezes 3 dá 24. Então a gente terá essa fração aqui, né? Subtraindo, obteremos que fração? 28 menos 24 dá 4 terços de hora, ou da hora. Então nós temos esse resultado aí para o intervalo de tempo, 4 terços da hora. Então guardem essa informação, porque ela vai nos ajudar a determinar qual que vai ser essa velocidade medida em quilômetros por hora. Veja que o espaço percorrido pelo ônibus foi de 70 km. Então, aplicando a equação da velocidade média, que é o espaço percorrido, que eu vou representar por ΔS, dividindo o intervalo de tempo, que resultado vamos obter? Então isso aqui vai ser igual aos 70 km, né, que é o ΔS, foi a distância aí percorrida, dividindo a fraçãozinha em horas, que a gente obteve aí, que foi 4 terços da hora.
Então isso aqui é a primeira fração multiplicando o inverso da outra, 3 quartos. Então, fazendo essa continha aí, quanto é que a gente vai obter para a velocidade média? Em quilômetros por hora. 70 vezes 3 dá 210, dividindo 4. O resultado dessa divisão, vamos abrir aqui nossa calculadorazinha de novo, né, para a gente não perder tempo com esses cálculos matemáticos. Vamos deixar a matemática para o professor de matemática, a física aqui é com a gente. 210 dividindo 4. Isso vai dar quanto? 52,5. Então veja aqui o resultado obtido, 52,5 quilômetros por hora. Então a gente obteve aí o primeiro resultado. Veja que na questão é para você determinar o valor em quilômetros por hora, metros por minuto e metros por segundo. Quilômetros por hora a gente obteve. Metros por segundo é a gente usar aquela regrazinha, que no caso aí é pegar este resultado e multiplicar por 3,6, que é o fator de transformação. Então a gente vai obter o resultado em metros por segundo. Então fazendo essa continha aí, multiplicando este resultado por 3,6, nós obteremos 189 metros por segundo. 189 metros por segundo. Então esse seria o resultado. Então a gente já tem dois resultados: quilômetros por hora, metros por segundo. Para fazer a conversão em metros por minuto, a gente pode fazer o seguinte, olha só. Aqui a gente tem um resultado em quilômetros por hora. O que você vai fazer? Você vai transformar quilômetro para metro e hora para minuto. Então, um quilômetro tem quantos metros? Tem 1000. Então, você vai pegar este resultado e vai multiplicar por 1000. O que você obter aqui, você divide por 1 hora em minutos. Ora, 1 hora tem quantos minutos? Tem 60 minutos. Aí você vai obter o resultado em metros por minuto. Metros. E aqui o resultado que você vai obter em minuto. Então vamos ver quanto é que dá isso aqui, né? Então olha só. 52,5 vezes 1000. Você desloca essa vírgula. Aí. 3 casas para a direita, né? Então vem aqui, a gente vai ter esse resultado, vírgula, conto 5 como uma casa, então dá 52.500 metros, que você vai dividir por 60 minutos. Então quanto é que vai dar essa divisão? Vamos ver aqui. Então essa divisão, você vai pegar 52.500 e vai dividir por 60. Então olhe só o outro resultado, 875. Então a gente vai ter um resultado aqui de 875 metros por minuto. Metros por minuto. Pois bem, então a gente tem aí os três resultados: 52,5, 189 metros por segundo, né? E 875 metros por minuto. Então essa foi aí a nossa segunda questão. Então vamos fazer a terceira, ok?
Um ônibus deixa a estação rodoviária da cidade do Rio de Janeiro às 14 horas e dirige-se a Petrópolis, aonde chega às 16. Sabe-se que a velocidade média desenvolvida por esse veículo na viagem é de 70 km por hora. Determine o espaço percorrido pelo ônibus. Essa questão era mais simples, gente. Por quê? Primeira coisa, é determinar o intervalo de tempo. Ó, o intervalo de tempo aí tá facinho, né? Por quê? Porque de 14 horas para 16 horas, passou-se quanto tempo? Ora, 2 horas, beleza? Aplicando a equação da velocidade média, que é a distância percorrida pelo intervalo de tempo, nós teremos como determinar esse espaço percorrido fazendo aqui extremos e meios na equação. Então, fazendo extremos e meios na equação, ΔS vezes 1, certo? ΔS vezes 1 e a velocidade média vezes o intervalo de tempo. Então, a gente vai ter um produto que é a velocidade multiplicando o intervalo de tempo, beleza? Então, escrevendo a equação desta maneira aqui, a gente já vai direto no resultado. Ou seja, o espaço percorrido será determinado multiplicando essa velocidade média pelo intervalo de tempo. Então, no caso aqui, como a gente já tem a velocidade média no percurso, que é 70, basta que a gente efetue essa multiplicação. 70 vezes 2 horas. 70 vezes 2 horas. Então, o espaço percorrido pelo ônibus será igual a 140 quilômetros. Certo, galera? 140 quilômetros. Então, este é o resultado da terceira questão. Beleza? Então, fica aí só as atividades que a gente vai elaborar e postar na nossa sala virtual.